Ninguém gosta de ser que está sendo manipulado. É aquela sensação desagradável no estômago quando você percebe que alguém está tentando te controlar, não para o seu benefício, mas totalmente para o deles. Hoje, vamos desvendar a verdade sobre como lidar com pessoas manipuladoras, particularmente narcisistas, que são mestres na arte do controle e da decepção. No mundo do estoicismo, aprendemos a nos desvincular de nossas emoções para ver a situação pelo que ela realmente é, um teste de nossa resiliência e sabedoria. Esse episódio não é apenas sobre entender as táticas sombrias do narcisismo, mas sobre te empoderar com o conhecimento para reconquistar sua paz e sua autonomia. Vamos nos aprofundar em estratégias que não só ajudam você a reconhecer essas táticas, mas também a aprender como virar o jogo contra aqueles que acham que podem mexer com sua mente. Então, vamos nos armar com a sabedoria dos estoicos e nos preparar para retomar o controle dos manipuladores em nossas vidas. É um pouco de um paradoxo, não é? Quanto menos atenção você dá a quem mais a deseja, especialmente narcisistas, mais poder você ganha sobre a situação. O estoicismo nos ensina a virtude da indiferença ao encarar coisas fora do nosso controle, incluindo o comportamento dos outros. Ao escolher ignorar um narcisista, você não está apenas adotando uma posição passiva, você está decidindo ativamente onde alocar sua energia. Essa escolha alinha-se perfeitamente com o princípio estoico de se concentrar somente no que está sob nosso poder, nossas ações, nossas respostas, e onde direcionamos nossa atenção. Agora, vamos desmembrar o que ignorar um narcisista realmente significa. Não se trata de dar a ele o tratamento do silêncio, ou ser abertamente desdenhoso. Em vez disso, é sobre retirar o tipo de atenção do qual eles se alimentam. Narcisistas vivem de reações emocionais. Sua raiva, sua frustração, sua tristeza. Quando você nega a eles essas reações, é como cortar sua linha de suprimento. Você mantém suas respostas emocionais medidas, suas interações breves, funcionais e livres do envolvimento pessoal que eles buscam. Pense nisso como a prática do exercício estoico da objetividade. Você interage com eles como se fosse um cientista, observando um experimento, sem qualquer apego pessoal ao resultado. Essa desvinculação é poderosa, pois ela muda a dinâmica e obriga o narcisista a encarar o vácuo de sua própria necessidade, sem suas reações, para sustentar o ego deles. Eles começam a perder o equilíbrio, tornando suas tentativas de controlar você menos eficazes. A independência emocional é uma das maiores conquistas que um indivíduo pode alcançar em sua jornada. Ela não significa isolamento ou desapego completo das relações humanas, mas sim a capacidade de encontrar equilíbrio e estabilidade dentro de si mesmo, sem depender exclusivamente de outras pessoas para validação, felicidade ou segurança. Trata-se de um estado de maturidade que promove resiliência e autenticidade, permitindo que as relações sejam mais saudáveis, genuínas e livres de carências excessivas. Quando uma pessoa é emocionalmente independente, ela não se sente sobrecarregada pela necessidade constante de agradar ou se adequar às expectativas alheias. Isso não quer dizer que ela seja insensível ou indiferente, mas que possui uma base sólida de autoconfiança e autoestima. Ela entende que suas emoções, embora influenciadas por fatores externos, são responsabilidade sua. Em vez de culpar os outros por como se sente, ela busca compreender seus próprios limites, valores e necessidades. Um dos aspectos mais significativos da independência emocional é o autoconhecimento. É impossível ser verdadeiramente independente sem compreender quem você é, o que valoriza e quais são seus gatilhos emocionais.
O processo de autoconhecimento exige reflexão, coragem para encarar os próprios defeitos e disposição para crescer. Quando alguém reconhece suas próprias fragilidades, torna-se mais fácil lidar com as adversidades da vida sem projetar essas inseguranças em outras pessoas. Outro ponto essencial é a habilidade de estabelecer limites saudáveis. Pessoas emocionalmente dependentes muitas vezes têm dificuldade em dizer não ou se sentem culpadas quando priorizam suas próprias necessidades. Isso pode levar a relações desequilibradas, onde uma parte se sente sobrecarregada e a outra, negligenciada. Por outro lado, quem é emocionalmente independente sabe que dizer não é um ato de egoísmo, mas uma maneira de proteger sua energia e bem-estar. Estabelecer limites claros permite que as relações sejam mais respeitosas e igualitárias. Essa independência também está intimamente ligada à resiliência emocional. A vida é repleta de desafios, perdas e mudanças inesperadas. Pessoas emocionalmente dependentes podem se sentir devastadas por essas situações, especialmente se sua fonte de segurança estiver atrelada a algo externo, como a aprovação de um parceiro ou o reconhecimento em um ambiente profissional. No entanto, quem é independente emocionalmente possui a habilidade de se recuperar mais rapidamente, pois sua força vem de dentro. Isso não significa que ela não sinta dor ou tristeza, mas que tem recursos internos para lidar com esses sentimentos de forma construtiva. Nas relações interpessoais, a independência emocional transforma a dinâmica de poder e afeto. Em vez de esperar que o outro preencha lacunas internas, uma pessoa independente traz para a relação aquilo que ela já possui: amor próprio, confiança e equilíbrio. Isso cria um ambiente onde ambas as partes se sentem livres para serem quem realmente são, sem medo de julgamentos ou manipulações. Relações baseadas em independência emocional são mais saudáveis porque não são pautadas pela carência, mas pela escolha mútua de compartilhar a vida. Por fim, a independência emocional é uma jornada contínua. Não é algo que se alcança de forma instantânea, mas um estado que se constrói com esforço, prática e paciência. Envolve desaprender comportamentos condicionados pela sociedade e, muitas vezes, pela própria família, além de abraçar uma nova maneira de viver e se relacionar. É um processo libertador, pois ensina que a verdadeira felicidade e segurança não estão em outra pessoa, mas dentro de nós mesmos. E o CED. Continue com um texto de mesmo tamanho. Integridade. ChatGPT Said. ChatGPT. A independência emocional é um dos maiores presentes que podemos nos oferecer, pois permite que vivamos de forma mais plena, consciente e equilibrada. Ela nos conduz a um estado em que a nossa felicidade não é refém das circunstâncias externas ou das ações de outras pessoas, mas, ao contrário, encontra raiz em nossa própria capacidade de autocompreensão e autorregulação. Contudo, alcançar essa independência não é uma tarefa simples, mas um processo contínuo e muitas vezes desafiador. No cerne dessa jornada está a prática da autoaceitação. Muitas pessoas crescem acreditando que precisam atender a determinados padrões de perfeição para serem dignas de amor e respeito, mas essa busca incessante por aprovação pode se tornar uma prisão. A independência emocional começa quando decidimos nos aceitar como somos, com nossas imperfeições, falhas e particularidades. Esse ato de autoaceitação não significa complacência, mas sim reconhecer onde estamos agora enquanto trabalhamos para nos tornarmos melhores. Quando aceitamos nossa essência, liberamos a pressão de tentar agradar a todos e nos damos permissão para viver de forma autêntica. Além disso, a independência emocional está intimamente ligada ao desenvolvimento da inteligência emocional. Isso envolve aprender a reconhecer e nomear nossas emoções, entender os gatilhos por trás delas e responder a esses sentimentos de maneira saudável. Muitas vezes, reagimos de forma impulsiva ou exagerada porque não compreendemos plenamente o que estamos sentindo ou porque nos deixamos dominar por medos e inseguranças. A inteligência emocional nos dá as ferramentas para enfrentar essas situações com calma e clareza, ajudando-nos a evitar conflitos desnecessários e a fortalecer nossos relacionamentos. Outro aspecto essencial da independência emocional é a capacidade de estar confortável com a solitude. Viver em um mundo que valoriza conexões constantes pode nos fazer temer a ideia de ficar sozinhos. No entanto, é na solitude que encontramos uma oportunidade de nos reconectar com nossa essência, refletir sobre nossas escolhas e cultivar um relacionamento mais profundo conosco mesmos. Aprender a apreciar a própria companhia nos ensina que a solidão não é algo a ser temido, mas uma chance de crescimento e autodescoberta. Ao mesmo tempo, a independência emocional não significa cortar vínculos com as pessoas ou rejeitar relacionamentos. Pelo contrário, ela nos permite construir conexões mais saudáveis e significativas. Quando somos emocionalmente independentes,
Não entramos em relações por necessidade ou medo da solidão, mas por escolha. Isso muda completamente a dinâmica das interações, pois remove a pressão e o peso de depender do outro para se sentir completo. Relações baseadas nesse princípio tendem a ser mais equilibradas, respeitosas e genuínas. A independência emocional também nos capacita a lidar melhor com críticas e rejeições. Todos nós enfrentamos momentos em que somos julgados ou recusados, seja em um ambiente profissional, em um relacionamento ou em outros aspectos da vida. Para aqueles que ainda não desenvolveram essa independência, esses momentos podem ser devastadores, pois a opinião dos outros é vista como uma validação da própria identidade. Já para aqueles que são emocionalmente independentes, críticas e rejeições são oportunidades de aprendizado, não uma sentença de valor pessoal. Eles entendem que o valor próprio não está nas mãos dos outros, mas em sua própria percepção de si mesmos. Uma das maiores transformações que a independência emocional traz é a liberdade de viver sem medo constante do fracasso ou da aprovação alheia. Quando deixamos de nos preocupar excessivamente com o que os outros pensam, abrimos espaço para explorar novos caminhos, assumir riscos e viver de acordo com nossos próprios valores. Essa liberdade é essencial para uma vida plena, pois nos permite seguir nossos sonhos e ambições sem as limitações impostas pelo medo ou pela insegurança. Finalmente, é importante lembrar que a independência emocional não é um estado fixo. Manter-se firme assim não como é um nossa evento saúde isolado, física ou mental, mas uma ela prática requer contínua. cuidado, atenção e prática constante. Pode haver dias em que nos sentimos mais vulneráveis ou dependentes, e isso é normal. O que importa é como respondemos a esses momentos, usando as ferramentas e habilidades que desenvolvemos ao longo do tempo para nos reequilibrar e seguir em frente. A independência emocional não é sobre nunca precisar de ajuda ou apoio, mas sobre saber que, no final, somos responsáveis por nossa própria felicidade e bem-estar. É uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento, que vale cada esforço empreendido. A busca pela independência emocional é uma jornada profundamente transformadora, que exige não apenas o reconhecimento de nossos próprios sentimentos, mas também o desenvolvimento da maturidade emocional para lidar com eles de maneira equilibrada e construtiva. Muitas vezes, nos encontramos presos às expectativas externas, buscando validação em outras pessoas ou nas circunstâncias que nos cercam. No entanto, a verdadeira independência emocional vem da capacidade de nos sustentarmos internamente, sem depender da aprovação ou do comportamento de outros para definir nosso valor ou nossa felicidade. Para começar essa jornada, é fundamental cultivar a consciência de si mesmo. Isso significa observar com honestidade nossas emoções, sem julgá-las ou escondê-las, e entender os motivos subjacentes que as geram. Somos, por vezes, tentados a negar ou reprimir nossos sentimentos mais intensos, como a raiva, a tristeza ou a ansiedade, mas ao fazer isso, acabamos criando uma barreira entre nós e nossa verdadeira essência. A aceitação desses sentimentos, em vez de evitá-los, é o primeiro passo para desenvolver uma maior resiliência emocional. A autoconsciência também envolve identificar padrões de pensamento e comportamento que podem estar prejudicando o nosso bem-estar. Muitas vezes, repetimos ciclos de autossabotagem ou de dependência emocional sem perceber. Reconhecer essas dinâmicas é crucial, pois nos permite interromper o ciclo e tomar decisões mais conscientes. A mudança não acontece da noite para o dia, mas ao trabalhar esses aspectos de forma gradual, vamos construindo uma base sólida de autoconfiança e equilíbrio emocional. Em paralelo, a independência emocional também nos convida a praticar o desapego. Isso não significa deixar de nos importar com os outros ou abandonar os relacionamentos, mas sim aprender a soltar as expectativas irreais que muitas vezes colocamos sobre os outros. Quando colocamos nossa felicidade nas mãos de outras pessoas, estamos, de certa forma, entregando o controle da nossa vida a fatores externos. O desapego nos ensina a amar sem exigir, a apoiar sem se perder no outro, e a viver nossas próprias vidas de forma autêntica, sem depender da presença ou aprovação alheia para nos sentirmos completos. Além disso, a independência emocional está intimamente ligada ao poder de escolha. Quando nos sentimos emocionalmente dependentes, temos a sensação de ser vítimas das circunstâncias ou das ações de outras pessoas. Porém, ao desenvolver nossa independência emocional, passamos a perceber que, em última instância, somos os responsáveis pelas escolhas que fazemos. Isso nos dá um senso de controle sobre nossa própria vida e nos permite tomar decisões alinhadas com nossos valores e desejos mais profundos, em vez de reagir impulsivamente às pressões externas. A prática da empatia é outro aspecto fundamental para a independência emocional. Embora isso possa parecer contraditório à primeira vista, pois muitas vezes associamos a independência a um afastamento das outras pessoas,
A verdade é que a verdadeira independência emocional só é possível quando somos capazes de entender as necessidades e sentimentos dos outros sem perder nossa própria identidade. A empatia nos permite criar relações mais saudáveis, onde o apoio mútuo é baseado no respeito e na compreensão, e não na necessidade ou na dependência emocional. Um aspecto importante de toda essa jornada é aprender a lidar com a rejeição e as críticas de forma construtiva. Quando buscamos constantemente aprovação externa, qualquer crítica pode se tornar um golpe devastador à nossa autoestima. A independência emocional nos ensina a ver as críticas de forma objetiva, sem internalizá-las como um reflexo de quem somos. Em vez de reagir defensivamente ou ficar abalados, podemos usar essas experiências como oportunidades de crescimento pessoal. Afinal, cada feedback é uma chance de aprender mais sobre nós mesmos e de aprimorar nossas habilidades e comportamentos. A construção dessa autonomia emocional também nos permite perceber a importância do autocuidado. Em um mundo que exige muito de nós, tanto no trabalho quanto nas relações pessoais, podemos facilmente nos negligenciar. A independência emocional nos lembra que devemos investir em nosso próprio bem-estar, não apenas como uma obrigação, mas como uma necessidade vital para nossa saúde mental e emocional. Isso envolve tanto cuidado com o corpo, por meio de uma alimentação saudável e exercícios, quanto atenção às nossas necessidades emocionais, como o descanso, a introspecção e o cultivo de nossas paixões. A jornada para a independência emocional não é linear. Existem momentos de dúvida, de queda e de recomeço. No entanto, cada passo dado em direção à autossuficiência emocional nos fortalece e nos prepara para lidar com os desafios da vida de maneira mais equilibrada e madura. Quando aprendemos a ser nosso próprio alicerce, passamos a perceber que a felicidade não é algo que deve ser buscado fora de nós, mas sim algo que está enraizado em nossa capacidade de viver de forma autêntica, sem medo de sermos quem realmente somos. A independência emocional é uma habilidade que nos empodera para viver com mais liberdade e harmonia, sem os pesos das expectativas externas ou da necessidade constante de aprovação. Ela nos permite lidar com as incertezas da vida com confiança e, ao mesmo tempo, abre espaço para conexões mais profundas e verdadeiras com os outros, pois passamos a nos relacionar de maneira mais genuína e sem pressões desnecessárias. Essa liberdade interna, conquistada com paciência, autoconhecimento e prática constante, é o maior presente que podemos nos dar, pois nos permite viver plenamente, independentemente das circunstâncias externas. A independência emocional é, sem dúvida, um dos pilares mais fortes que podemos construir em nossas vidas. Ela nos proporciona não apenas uma sensação de liberdade, mas também um controle interno sobre nossas reações, sentimentos e decisões. Quando alcançamos essa autonomia emocional, passamos a viver de forma mais autêntica e plena, pois não nos deixamos mais governar pelas opiniões alheias ou pelas condições externas. Essa jornada de autodescoberta e empoderamento é uma das mais significativas que podemos empreender, pois, ao conquistá-la, nos libertamos das amarras que nos impedem de viver com tranquilidade e clareza. O caminho para a independência emocional exige que façamos uma revisão de nossa relação com os outros e com nós mesmos. Em muitas situações, nos tornamos dependentes emocionalmente das pessoas ao nosso redor, seja de familiares, amigos ou parceiros. Essa dependência é muitas vezes inconsciente, resultante de padrões de comportamento que foram moldados ao longo da vida, desde a infância até a vida adulta. A aprendizagem desses padrões, muitas vezes baseados no medo de rejeição ou na busca por aprovação, nos leva a investir nossa energia emocional em aspectos que, na verdade, não são essenciais para o nosso bem-estar. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para libertar-se deles. Além disso, a independência emocional nos convida a cultivar uma relação saudável com nossas emoções. Em vez de tentar reprimir ou evitar sentimentos negativos, como o medo, a tristeza ou a frustração, aprendemos a senti-los plenamente, mas sem deixá-los nos controlar. Essa abordagem mais consciente nos permite entender o que está por trás de cada emoção e como podemos lidar com elas de forma eficaz. Isso nos ajuda a evitar reações impulsivas ou destrutivas, que muitas vezes são reflexo de emoções não compreendidas ou mal administradas. Ao desenvolver uma maior inteligência emocional, podemos transformar até mesmo as emoções mais desafiadoras em oportunidades de crescimento. Outro aspecto essencial na busca pela independência emocional é o fortalecimento da autoestima. A forma como nos vemos e nos valorizamos tem um impacto direto em nossa capacidade de ser emocionalmente independentes. Quando nossa autoestima está fragilizada, tendemos a buscar a validação externa, o que pode nos deixar vulneráveis a manipulações, críticas e inseguranças. Por outro lado, ao desenvolver uma autoestima sólida, baseada em nossa autocompreensão e em nossas realizações,
nos tornamos mais seguros e capazes de tomar decisões alinhadas com nossos valores, sem depender da aprovação dos outros para validar nossas escolhas. A resiliência emocional é outro benefício de conquistar essa independência. Ao nos tornarmos emocionalmente mais fortes, aprendemos a lidar melhor com as adversidades da vida. Em vez de nos deixarmos abalar por dificuldades, somos capazes de enfrentar os desafios de maneira mais serena e centrada. A resiliência não significa ser insensível ou indiferente às dificuldades, mas sim ser capaz de lidar com elas de forma equilibrada, sem perder o foco em nossa saúde emocional e bem-estar. Isso nos permite manter nossa paz interna, mesmo em meio a situações caóticas ou estressantes. A liberdade emocional também nos permite criar e manter relações mais saudáveis. Quando somos emocionalmente independentes, conseguimos nos relacionar com os outros de maneira mais equilibrada, sem precisar controlar ou depender deles para nossa felicidade. Isso cria um ambiente de respeito mútuo e compreensão, onde cada pessoa pode ser autêntica, sem medo de ser rejeitada ou julgada. Além disso, a independência emocional nos ajuda a definir e manter limites saudáveis, essenciais para proteger nosso espaço emocional e garantir que nossos relacionamentos sejam baseados na reciprocidade e no apoio mútuo, em vez da dependência. Uma parte significativa dessa jornada envolve o perdão, tanto de nós mesmos quanto dos outros. A independência emocional nos ensina a liberar ressentimentos e mágoas, reconhecendo que, ao carregarmos esses sentimentos, estamos nos prendendo ao passado e permitindo que ele afete nosso presente. O perdão não significa esquecer ou justificar os erros cometidos, mas sim liberar o poder que as ofensas exercem sobre nós. Ao perdoarmos, nos libertamos de uma carga emocional que nos impede de seguir em frente e de viver com mais leveza. Essa independência também nos ensina a ser mais autoconscientes em relação aos nossos desejos e expectativas. Muitas vezes, buscamos a felicidade em lugares ou situações externas, como no sucesso profissional, na obtenção de bens materiais ou na aprovação dos outros. Embora essas conquistas possam ser gratificantes, elas não são a verdadeira fonte de felicidade. A verdadeira independência emocional vem da compreensão de que a felicidade não é algo que se encontra fora de nós, mas sim dentro de nós mesmos. Quando aprendemos a nos satisfazer com nossa própria companhia e a viver em alinhamento com nossos valores mais profundos, nos tornamos verdadeiramente livres. À medida que caminhamos por esse processo, aprendemos também a ser mais gentis conosco mesmos. A autocompaixão é um dos maiores aliados da independência emocional. Em vez de nos criticarmos severamente ou nos punirmos por falhas e erros, aprendemos a nos tratar com a mesma gentileza que oferecemos aos outros. Isso cria um espaço seguro dentro de nós para o crescimento e o aprendizado, sem a pressão de ter que ser perfeito o tempo todo. Portanto, a busca pela independência emocional é um processo contínuo e dinâmico, que envolve autoconhecimento, aceitação, perdão e, acima de tudo, a prática constante da empatia e da autocompaixão. Ao cultivarmos essa liberdade interna, podemos viver de maneira mais autêntica, equilibrada e plena, criando a vida que realmente desejamos e merecemos. Não é um caminho fácil, mas é, sem dúvida, um dos mais recompensadores que podemos trilhar, pois nos leva a uma maior paz interior e a uma conexão mais profunda conosco mesmos. A busca pela independência emocional é uma jornada profunda que não apenas nos transforma, mas também nos liberta das amarras externas. Ela nos permite viver uma vida mais autêntica, onde as nossas escolhas não são moldadas por expectativas alheias, mas por um conhecimento profundo de quem realmente somos. Nesse caminho, aprendemos a nos tornar os arquitetos de nossas próprias emoções, em vez de sermos conduzidos por elas de forma impulsiva ou descontrolada. Ao longo dessa jornada, a reflexão constante sobre nossas emoções e pensamentos se torna essencial. A prática do autoconhecimento é a chave para identificar os padrões que, muitas vezes, mantemos sem perceber e que nos prendem a velhas formas de pensar e reagir. Esse processo exige coragem, pois olhar para dentro de si mesmo pode revelar aspectos que preferiríamos ignorar. No entanto, é só ao confrontarmos nossas limitações e medos internos que podemos começar a superá-los, liberando-nos para viver de forma mais plena e consciente. Uma parte significativa da independência emocional envolve aprender a lidar com o desconforto e as adversidades que surgem ao longo da vida. Ninguém está imune às dificuldades, mas a diferença está em como reagimos a elas. Quando somos emocionalmente independentes, temos a capacidade de enfrentar as situações desafiadoras com serenidade, sem permitir que elas nos sobrecarreguem. Sabemos que as emoções, por mais intensas que sejam, são temporárias e que podemos escolher como respondemos a elas. Esse entendimento nos dá a liberdade de não ser escravizados pelos sentimentos momentâneos,
mas sim de agir de acordo com nossos valores e objetivos mais elevados. Além disso, a independência emocional também envolve a capacidade de estabelecer limites claros. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas necessidades e desejos dos outros, negligenciando as nossas próprias. Isso pode levar a uma sensação de exaustão emocional e de desrespeito próprio. Ao aprender a dizer não quando necessário, sem culpa ou medo de rejeição, nos preservamos e mostramos respeito por nossa própria energia e bem-estar. Estabelecer limites é uma forma de honrar nossa própria individualidade e de proteger nosso espaço emocional, garantindo que nossas relações sejam equilibradas e saudáveis. Essa habilidade de colocar os próprios limites de maneira saudável também se estende às nossas relações. Quando alcançamos a independência emocional, podemos nos conectar com os outros de forma mais genuína, sem que a nossa felicidade dependa exclusivamente de suas atitudes ou opiniões. Nossas relações tornam-se mais autênticas, pois, ao invés de buscar aprovação ou a validação constante, buscamos a parceria, o respeito e o crescimento mútuo. Isso cria um ambiente onde o amor e a amizade são dados livremente, sem a pressão de expectativas ou dependências emocionais. Outro ponto importante nessa jornada é aprender a abraçar nossas imperfeições. A independência emocional nos ensina a ver as falhas e os erros como parte natural do nosso crescimento, em vez de algo a ser temido ou evitado. Quando aceitamos nossas limitações, podemos aprender com elas, sem que elas nos definam ou nos detenham. Essa aceitação não significa resignação, mas sim a compreensão de que somos seres humanos em constante evolução, capazes de crescer e mudar ao longo do tempo. Assim, podemos ser mais gentis conosco mesmos e permitir-nos errar sem nos julgarmos com dureza. Uma das maiores vitórias que podemos alcançar ao desenvolver a independência emocional é o fortalecimento da nossa autoestima. Quando sabemos quem somos e nos aceitamos como somos, tornamo-nos imunes à busca incessante por validação externa. A nossa autoestima não depende mais das opiniões dos outros, mas sim de uma avaliação interna honesta e construtiva. Esse fortalecimento nos dá a confiança para fazer escolhas que estejam alinhadas com os nossos valores e objetivos, sem nos desviar ou nos perder em função da aprovação externa. Passamos a tomar decisões com base no que é melhor para o nosso bem-estar e crescimento pessoal, e não no que agradaria aos outros. Finalmente, alcançar a independência emocional nos proporciona uma paz interior duradoura. Quando não somos mais governados pelas emoções intensas ou pelas expectativas externas, nos tornamos mais centrados e equilibrados. A vida passa a ser mais leve, pois aprendemos a navegar pelas incertezas com confiança, sabendo que somos capazes de lidar com qualquer situação que surgir. A paz que vem de dentro de nós mesmos é algo que ninguém pode tirar, pois ela não depende de circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de sermos autênticos, resilientes e compassivos conosco e com os outros. Assim, ao final dessa jornada de autodescoberta e libertação emocional, nos tornamos não apenas mais fortes, mas também mais conectados com o que realmente importa. A independência emocional nos permite viver uma vida mais plena, onde podemos explorar nosso potencial de forma ilimitada, sem as limitações impostas por medos ou dependências. Ela nos oferece a chave para a verdadeira liberdade, aquela que vem do interior e que nos permite ser quem realmente somos, em sua totalidade e autenticidade.